Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor esteja contigo nesse novo dia. Seja bem-vindo ao Em Dia com a Palavra, onde nós temos compartilhado a palavra do Senhor, compartilhado conselhos e lições da palavra de Deus aos nossos corações. E já falando em compartilhar, antes de começarmos esse vídeo, gostaria de pedir que você compartilhe com as pessoas à sua volta, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Compartilhe o vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal e já ative a notificação para você estar sempre por dentro atualizado dos vídeos e dos conteúdos que nós aqui postamos. Nós temos falado sobre alguns conselhos que Salomão deixou para as suas gerações. Depois de tudo que ele viveu debaixo do sol, depois de todas as suas experiências, e ele ver que tudo é vaidade, ele resolve juntar o povo para dar alguns conselhos. E hoje nós vamos ver mais um conselho que Salomão nos deixa. Então fique aí, nós já voltamos. Lá no capítulo 8 de Eclesiastes, no verso também de número 8, diz assim: Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O tema deste início de capítulo, nos versos anteriores aqui ao que nós lemos, Salomão fala sobre o domínio dos reis e a sabedoria de obedecer às leis, obedecer ao domínio desses reis. Foi Deus mesmo que instituiu homens para liderar, para governar sobre a terra. Então, sábio é aquele que obedece, mesmo que haja muitos homens que detêm poder, que têm domínio, mas que usam mal desse domínio para fazer o mal ao invés de fazer o bem para o seu povo. Mas aqui no verso 8 que nós lemos, há algo que Salomão fala, sobre o qual não há nenhum homem que tenha poder. E aqui ele está falando da morte. Pode ser que os homens tenham poder sobre várias coisas e pessoas, mas não sobre a hora da morte. É disso que ele vai tratar aqui. E aí é interessante que ele faz uma analogia. Ele fala sobre a busca de deter o vento. Quem consegue controlar o vento? O vento sopra onde quer. Não temos o poder de guardar e dominar sobre o vento. E aqui é interessante que a palavra vento também pode ser traduzida como espírito. Ora, então o homem pode até controlar o corpo, mas só aquele que nos deu o fôlego de vida pode controlá-la, pode controlar a nossa vida, pode controlar o nosso espírito. É isso que Salomão vai trabalhar neste verso aqui. E há duas coisas que ele trata nesse verso. Primeiro, ele diz que não há como prever ou adiar ou tardar o dia da nossa morte. Ele diz: ninguém tem poder sobre o dia da morte, assim como ninguém pode reter o vento, ninguém pode deter ou antecipar ou tardar o dia da sua morte. É certo que hoje nós temos pesquisas, inúmeros estudos sobre como melhorar nossa qualidade de vida. Podemos seguir uma dieta balanceada, ser contínuo na prática de exercícios, ou ir regularmente ao médico, mas não há nenhuma atividade, não há nada que a gente faça que tarde, acrescente um dia a mais na nossa vida. Não dá para antecipar, para controlar o dia da nossa morte. E a segunda coisa que Salomão trata nesse verso é que não dá para fugir dos sofrimentos. Aqui ele diz que não há tréguas nessa peleja.
Ninguém pode controlar as lutas e os sofrimentos a ponto de impedi-los. É interessante que a morte não se limita ao fim da vida. Todos nós somos passíveis de viver uma vida de sofrimentos, angústias, enfermidades, dores, em todo o tempo. E isso por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por causa da queda, nós fomos destinados a experimentar pequenas doses de morte, que é os sofrimentos e as coisas que a gente passa. Por isso que ele diz, não dá para fugir, não dá para evitar. Todos estamos sujeitos a algum tipo de sofrimento durante a nossa vida. Não tem como esconder ou fugir dessa verdade. Essa é a realidade humana. Não dá para escapar da morte. Mas na verdade houve um homem apenas que venceu, que dominou sobre a morte. Seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele viveu, nasceu como homem, viveu uma vida de sofrimentos, de dores, foi levado à cruz para a morte, mas na morte ele não ficou. Ele foi até sepultado, mas o sepulcro não venceu, a cruz não o venceu, a morte não o deteu. Ele foi o único que dominou, que controlou a morte. Ele venceu a morte e vive eternamente. E o próprio Jesus Cristo, ele diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Mesmo que experimente a morte do corpo, como todos nós vamos experimentar um dia, aquele que nele crê, aquele que crê que ele é o Filho de Deus, que ele venceu a morte, que venceu e ressuscitou, aqueles que nele creem, ressuscitarão com ele e viverão eternamente na glória. Os sofrimentos e a morte do corpo é algo que ninguém pode fugir, é algo inevitável. Mas a vida eterna é o dom que é dado, é a certeza que é dada só àqueles que creem e se rendem ao Senhor soberano do universo. Entregue sua vida ao Senhor. Tenha essa certeza. A morte vai chegar, mas só em Cristo a vida abundante, vida eterna. Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de encerrarmos mais esse vídeo, gostaria de te fazer um convite especial. Se você tem sido abençoado, tem sido tocado pela palavra do Senhor, pelo Santo Espírito de Deus, através desses vídeos, queria convidá-lo a ouvir a palavra do Senhor aqui presencialmente conosco na nossa igreja. Estamos na Igreja Presbiteriana do Nacional, aqui na Avenida Tancredo Neves, número 525, no bairro Nacional, em Contagem. Se você estiver por perto, venha, será muito bem-vindo. Estamos aqui toda terça, toda quinta, domingos pela manhã e à noite. Você será muito bem-vindo, você e a sua família. Venha cultuar e adorar o Senhor conosco. Que Deus te dê um dia de paz, um dia de alegria. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço.